queridas irmãs, queridos irmãos, do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos na quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje descreve uma cena do cotidiano missionário de Jesus, que serve de chave para a nossa experiência de missionárias e missionários do Reino. Nossa vocação de discípulos missionários comporta duas dimensões que são como as duas faces de uma moeda. Somos discípulos que seguem o Mestre, escutam seus ensinamentos e se dispõem a colocá-los em prática, tanto individual quanto comunitariamente. A dimensão comunitária da fé nos torna igreja, comunidade dos discípulos e das discípulas do Reino. O egoísmo, com sua cara de individualismo, torna-se uma das muitas formas de negação da fé. Em nossas igrejas, existem pessoas egoístas e individualistas, porque nelas a fé batismal não produz frutos. A dimensão pessoal soma-se à dimensão missionária, por isso somos discípulos missionários. Enquanto missionários, temos a tarefa de anunciar o reino, em primeiro lugar, com o nosso testemunho de vida, de forma a nos tornarmos sal da terra, luz do mundo e fermento na massa, de acordo com as metáforas evangélicas. Sem o exercício da missão, como inserção evangélica na realidade, nossa fé se esvazia e se banaliza, reduzindo-se a mera religiosidade ou então a um devocionalismo desencarnado. O verdadeiro discípulo e discípula de Jesus caminham sempre nos trilhos do discipulado e da missão, nos passos de Jesus de Nazaré. Jesus chamou e enviou os discípulos quando estava em plena atividade missionária, como se narra nos versículos anteriores ao texto que nós lemos na liturgia de hoje. Envia-os 2 a 2, como parecia ser o costume judaico na época. Em Lucas 7,18, João Batista chama 2 de seus discípulos e lhes dá uma tarefa, fato referido também em João 1,37. A igreja primitiva seguia esse costume, por exemplo, ao enviar Paulo e Barnabé, Atos 13:2, 15:39. Mais adiante, quando Paulo se separa de Barnabé, toma consigo Silas, enquanto Barnabé terá Marcos como companheiro de missão. Atos 15:40. Jesus lhes dá exousia. Essa palavra tem sido traduzida por autoridade, poder. Exousia, de fato, corresponde a uma força concedida por Deus às pessoas para com ela fazerem o bem. Jamais será usada para fazer o mal. Todo bem realizado pelos missionários provém desse dinamismo divino que se chama exousia. A missão dos discípulos missionários consistia em libertar os seres humanos dos espíritos impuros que podemos hoje entender como tudo aquilo que impede o ser humano de fazer o bem, se solidarizar com o semelhante e dele cuidar. Aplica-se também ao cuidado com a nossa casa comum. O espírito impuro, por excelência, chama-se egoísmo. O ponto principal das instruções dadas aos discípulos missionários diz respeito ao espírito de pobreza e despojamento no exercício da missão. As pessoas deveriam ser tocadas por suas palavras e pelo testemunho de vida. O missionário rico e poderoso corre o risco de colocar as pessoas a serviço de sua ganância de riqueza, de poder e de fama, na contramão do Evangelho.
E Jesus insiste com os discípulos para não se desanimarem em face da rejeição e da perseguição. Caso alguém não os recebesse, deveriam seguir adiante sem se deixarem abater. Os versículos finais descrevem os discípulos missionários pregando a mudança de mentalidade, metanoia, e libertando as pessoas dos espíritos malignos e das enfermidades, como fazia Jesus de Nazaré, o missionário em quem deviam se inspirar. Um grande desafio dos discípulos e das discípulas missionários de hoje consiste exatamente em viver sua fé nessa dupla vertente. Um equívoco recorrente consiste em pretender ser discípulo, esquecendo o dever missionário. No polo oposto está quem se proclama missionário e atrai multidões, sem contudo se dispor a ser discípulo. Os resultados desastrosos são visíveis. Esforcemo-nos, pois, com sinceridade, para viver nossa vocação de discípulos e discípulas missionários, tendo Jesus de Nazaré como nosso modelo de fidelidade e de radicalidade na vivência da missão recebida do Pai.